Arte. Aula 1. Paisagem sonora. Explorando o ambiente acústico. Conteúdo. Paisagem sonora. Objetivos da aula. 1. Retomar o conceito de paisagem sonora. 2. Experimentar um processo de investigação em arte trabalhando com a paisagem sonora com o uso da tecnologia. Habilidades. E, M, 13, L, G, G, 201. Utilizar as diversas linguagens, artísticas, corporais e verbais, em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Para começar, assista ao vídeo e converse com seus colegas e professor. A performance 4 minutos e 33 segundos, de John Cage, consiste na apresentação de uma música que não possui nenhuma nota musical. Ao invés disso, é possível ouvir os sons e silêncios do ambiente. Pergunta 1. Você costuma prestar atenção aos sons que estão à sua volta? Pergunta 2. Quais são os sons mais presentes em seu cotidiano? Foco no conteúdo. Paisagem sonora. Quando o assunto é paisagem, o primeiro pensamento que nos ocorre é o conjunto de elementos visuais que compõem determinado espaço. Observe, por exemplo, a imagem ao lado. Como você a descreveria? Provavelmente, ressaltaria a presença das flores, do céu cheio de nuvens, das casas, das árvores e das montanhas. Pergunta 3. Mas como você descreveria a paisagem sonora deste lugar?
A paisagem sonora é o resultado da soma de todos os sons de determinado espaço. Como os espaços diferem entre si, cada paisagem sonora é singular e soa de modo peculiar. Ela é dinâmica e está em constante mutação, devido a uma série de fatores: estações do ano, hora do dia ou da noite, clima, presença ou ausência de máquinas, eletrodomésticos, pessoas, animais, vento, chuva, exemplos que podem se suceder ao infinito. Então, cabe perguntar: será que se conhece a paisagem sonora do espaço em que se habita? Ou do local de trabalho? Como se pode caracterizar a paisagem sonora de uma rua? De um bairro? De uma casa? Só se terá uma resposta a essas questões se se ouvir intensamente, com cuidado, procurando perceber os sons e de onde provém: de cima? De baixo? De dentro ou de fora de um determinado espaço? Que tipos de som são predominantes? De máquinas? De pessoas? De animais? Fonterrada, 2022. A escuta. Para compreender como os sons se manifestam e se organizam, é fundamental preparar a escuta. Diferentemente da visão, a audição é um sentido que se manifesta continuamente. Na escuta não podemos escolher quais sons de um ambiente iremos ou não captar. Entretanto, com concentração, é possível selecionar e se atentar a cada um dos sons que se manifestam no ambiente, incluindo aqueles que parecem mais distantes ou sutis. Essa forma de escuta consciente e concentrada é chamada de escuta ativa. Aplicando parâmetros sonoros. São propriedades que nos ajudam a identificar e descrever os sons. Sua observação pode ajudar muito na ampliação do repertório sonoro e também na criação musical. 1. Frequência. Determina se o som é grave ou agudo. 2. Duração. Determina se o som é curto ou longo. 3. Intensidade. Determina se o som é forte ou fraco. 4. Timbre. Propriedade que ajuda a reconhecer a fonte sonora. Ouça atentamente os sons à sua volta e escolha um deles. Você consegue descrevê-lo utilizando esses parâmetros? Foco no conteúdo. A paisagem sonora e suas transformações no tempo. A paisagem sonora de um ambiente está vinculada a uma série de fatores geográficos, sociais e históricos. Por isso, as invenções humanas impactam diretamente no repertório sonoro que um indivíduo entra em contato ao longo de sua vida. Um exemplo disso são os diferentes sons que irromperam no cotidiano das pessoas a partir da Revolução Industrial.
A criação de novas máquinas e formas de transporte impactou diretamente na quantidade de sons e ruídos, acelerando um processo no qual os sons artificiais podem predominar em relação aos sons naturais. Os ruídos passam a ser cada vez mais frequentes e o silêncio cada vez mais raro, dependendo da sua localização. Na prática, paisagens para se ver com os ouvidos. Agora, vamos jogar um jogo com base na criação de uma paisagem sonora a partir de imagens. A turma irá se dividir em grupos de 5 integrantes. Cada grupo irá escolher uma das paisagens disponíveis no próximo slide, mas sem contar ao restante da turma. Em seguida, vocês irão se reunir para criar uma sequência de sons de até 1 minuto que poderia ocorrer naquele espaço. Vocês podem utilizar sons acústicos, mobilizando suas próprias vozes e objetos na sala. Outra possibilidade é utilizar sons eletrônicos, caso tenham equipamentos disponíveis. Vocês podem acessar bancos gratuitos de sons, como, por exemplo, o site Epidemic Sound. Em seguida, vocês irão apresentar a composição sonora de vocês. Os demais grupos tentarão adivinhar qual das imagens foi utilizada como inspiração. Fica a dica. Uma paisagem sonora pode conter sons naturais, artificiais, ruídos e silêncios. Experimentem diferentes combinações e ensaiem todas as entradas. Se necessário, façam anotações ou partituras musicais alternativas para apoiar a apresentação da paisagem sonora. Vejam as 4 imagens. Imagem 1. Imagem 2. Imagem 3. Imagem 4. Encerramento. Na aula de hoje, nós 1. Retomamos o conceito de paisagem sonora. 2. Refletimos sobre a escuta, os sons, os ruídos e os silêncios. 3. Conhecemos e aplicamos os parâmetros sonoros. 4. Experimentamos um processo de investigação em arte trabalhando com a paisagem sonora.